Olá, família sem hipocrisia. Os ataques tanto de terraplanoides quanto de globaloides continuam. Bom, conforme prometido, estou aqui para gravar o vídeo para vocês, relatando o que aconteceu há um tempinho atrás comigo. Para quem não sabe, eu me mudei da cidade de São Paulo e também do estado de São Paulo. Eu estou morando mais isolado de grandes cidades, procurando levar uma vida mais rural e não urbana. Mas, durante um certo período do mês, eu ainda vou para São Paulo, para poder resolver algumas coisas que ficaram ali pendentes. E no mês de setembro, eu estive em São Paulo, exatamente para as gravações nas emissoras que me chamaram. Inclusive, eu fui lá para gravar para o canal Spotnix, eu acho que vocês já devem ter visto o vídeo. E na sequência, foi a gravação com o programa Fantástico da Rede Globo. O programa da TV Cultura eu nem sabia, eu descobri depois da gravação do Fantástico, que foi quando o Jean Ricardo me avisou que nós estaríamos indo para outro local para atender a solicitação da TV Cultura. Isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira eu fui para a casa de um amigo, lá em São Paulo, no período noturno, que ele faz uma criação de peixes, uma criação de tilápia em caixa d'água. E aí ele falou para mim: Martins, vem para cá, vem comer umas tilápias aqui que a gente já acabou de abatê-las e eu tô separando alguma coisinha para você. Eu falei, pô, legal. Acabei indo lá para casa dele, jantamos, conversamos, batemos um papo e no outro dia eu comecei a sentir um desconforto abdominal. Nada muito sério, eu pensei que por causa da viagem, por causa do sol que eu tomei ali na gravação com a Rede Globo, poderia ser uma falta de água no meu organismo e poderia ter gerado uma infecção urinária ou um cálculo renal. Então eu comecei a suplementar a minha água com cloreto de magnésio, porque isso resolve, eu já tinha feito algumas vezes, e as dores não passavam, elas simplesmente aumentavam. Passou a sexta-feira, num sábado, eu acordei com dores insuportáveis no abdômen, na parte inferior aqui da barriga, e solicitei que meu pai me levasse até o pronto-socorro. Meu pai ainda reside em São Paulo, e a sorte que eu tinha alguém lá, porque eu não ia conseguir chegar no hospital dirigindo. No primeiro hospital que nós paramos, me deram alguns medicamentos, algumas drogas pesadas para que eu pudesse sentir menos dores. E acabou resolvendo assim a princípio, mas como todo mundo sabe, o remédio para dor ele só serve para maquiar, né? Você não vai descobrir a causa remediando, o nome já diz, o remédio. E aí o médico falou que o ideal seria fazer uma ultrassonografia, ou então talvez uma tomografia. Só que aquele pronto-socorro que eu estava, ele não tinha os equipamentos para realizar qualquer um dos dois exames. Então eu acabei tendo que retornar para minha residência e esperando para ver alguma outra solução em um outro local. Foi quando as dores melhoraram e a gente decidiu em conjunto ali a questão familiar que no outro dia a gente ia ver como que o Martins ia amanhecer, como que ele se sentiria, para tomar uma decisão, né? A gente infelizmente não é médico, não sabe o que pode acontecer de mais grave ou de menos grave, protelando a tomada de atitude. Aí no domingo eu fui para um hospital que me falaram que lá havia ultrassonografia. E chegando lá eu passei com um clínico e
já me encaminharam direto para o cirurgião, que só ele poderia solicitar a ultrassonografia, mas naquele dia não teria esse tipo de exame disponível. Aí eu falei, pronto, o que eu faço agora, né? Foi quando na própria sala do médico entrou um outro médico com um exame de um outro paciente. Entregou na mão do médico que estava me atendendo e falou, a tomografia do paciente tal ficou pronta. Foi quando deu um estalo na cabeça da minha esposa, ela falou, pô, por que então que você não solicita uma tomografia na ausência da ultrassonografia? E eu consegui ser encaminhado para a tomografia. Aí eles fizeram abriram acesso na minha veia, né? E colocaram um líquido contraste, que inclusive chegou a vazar um pouco, que fugiu o acesso, e aquilo parece uma super bonder. A minha mão aqui, quando ele vazou, ficou como se tivesse uma cola em cima, e aí eu já fiquei em pânico, né? Eu falei, nossa, isso aqui vai ser injetado dentro do meu corpo. É muito estranho, né? Se aqui na superfície da mão ele está parecendo uma cola, o que isso pode acarretar no meu organismo? Mas como era um mal necessário, já estava deitado na cama de tomografia, e ali você entra dentro de um tubo e eles, através do contraste, conseguem identificar o que está acontecendo de errado no seu organismo. E aí passou um tempo, eu realizei o exame, fiquei aguardando o resultado, quando um médico chama pelo meu nome e fala exatamente assim, o que você comeu? Peixe ou bife a rolê? Eu olhei assim e falei, pô, eu comi peixe, mas foi na quinta-feira. Um amigo meu pediu para que eu fosse lá na casa dele. Ele falou, seu intestino foi perfurado, então, por um espinho de peixe que você não deve ter percebido que engoliu. Mas do jeito que ele veio assim falar comigo, peixe ou bife a rolê, não tinha como, aquilo tinha sido detectado no exame, né, que havia uma perfuração intestinal. E aí, não sei se a maioria de vocês sabem, ou quem não sabe, tanto faz. Quando existe uma perfuração no intestino, se eu não me engano chama peritonite, as fezes, elas passam para a cavidade abdominal. E o seu corpo reage. Ali cria uma inflamação muito forte, muito pesada, e dependendo da quantidade de tempo entre essa perfuração e o procedimento cirúrgico, o paciente pode chegar a óbito. E o médico foi muito claro comigo, ele falou, ou você opera o mais rápido possível, ou a gente não vai poder fazer mais nada. Então, no outro dia, logo pela manhã, eu entrei na sala de cirurgia e fiquei até assustado depois que eu acordei, né? A gente acorda meio atordoado. E eu tava com algo assim, como se fosse um respirador preso ao nariz, né, com um esparadrapo. E aí uma pessoa se aproximou de mim e falou, calma, você está acordando da cirurgia, está acordando da anestesia, sua cirurgia foi muito bem, está tudo bem com você. E eu colocava a mão no nariz e tentava falar com a pessoa e não conseguia me pronunciar, a voz não saía. Aí eu fiz assim para ela, um gesto de tirar aquilo, e ela falou, eu não posso tirar isso, só quando você for subir para o quarto, que as enfermeiras vão fazer a retirada. Aí eu pedi para ela, falei, eu não consigo falar, não consigo respirar direito, e ela foi pedir autorização para o médico para que retirasse esse tubo, né? E quando ela começou a puxar, veio um negócio desse tamanho, que devia estar no meu estômago, não sei onde é que estava isso, não tenho conhecimento sobre esses procedimentos cirúrgicos. E aí então eu consegui falar para ela, agradeci, né, que eu não estava conseguindo falar, e fui imediatamente transferido para o quarto de hospital público, normal, coletivo, lá também com diversos colegas
que cada um passou por um procedimento cirúrgico diferente. Falando português claro aqui para vocês, tá? Eu fiquei praticamente 2 dias sem comer nada, só tomando soro e drogas muito pesadas para controlar a dor e para antibióticos para não deixar que a infecção pudesse acontecer novamente. E no 3º dia, a única coisa que foi liberada para mim foi gelatina, era o que eu podia comer. Então eu ingeria gelatina, no outro dia me liberaram para uma refeição mais leve. E aí o médico chegou para mim e falou assim, ó, no momento que você defecar, o seu organismo vai estar processando o alimento e vai estar expelindo, a gente vai te dar alta. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Aí a enfermeira, ela solicitou que eu usasse uma cinta abdominal. Eu inclusive estou com ela aqui, mas eu não vou me esforçar para pegar. E essa cinta abdominal não me falou que horas que eu precisava usar. E eu acabei usando ela para dormir, naquela noite que eu estava esperando a hora de ir no banheiro para poder ter a alta. Que eu já não aguentava mais a posição do leito do hospital, já estava me dando dores nas costas e no cóccix. E aí eu peguei, eu dormi com a cinta. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Essa aqui é uma cinta abdominal. Ela incomoda muito, ela aperta muito e causa certo desconforto. E aí no outro dia eu acordei com a cinta, sentindo diversas dores no abdômen. E eu falei, gente, eu só preciso ir no banheiro para ir embora e agora vai começar essas dores. Foi quando eu decidi não ir para o banheiro, nem para urinar, como eu faço todas as manhãs. E comecei a sentir ânsia de vômito. Eu levantei na maca, assim, sentado de lado, e acabei vomitando. Eu liguei para minha esposa desesperado e falei, como que pode? Eu preciso ir no banheiro, eu não preciso vomitar. Então o que está acontecendo? Foi quando uma enfermeira entrou no quarto e me deixou mais desesperado ainda. Que ela falou que eu ia precisar fazer uma lavagem estomacal. Pronto, eu falei, eu só precisava ir no banheiro. Eu não precisava de lavagem estomacal. E aí eu arranquei aquela cinta e meu corpo começou a liberar gases. Foi quando eu tive vontade realmente de ir no banheiro. E aí eu consegui ir no banheiro normal, meu intestino já estava voltando a funcionar novamente. E o médico chegou, fez a visita da manhã, isso era a hora que eu passei mal, era umas 6h10 da manhã. E a visita do médico a todos os pacientes é normalmente 7, 7h30. E aí deu que ele chegou para mim e falou assim, você não pode dormir com a cinta, porque quando você dorme com a cinta, o seu estômago, ele não vai reconhecer o que ele precisa fazer e nem seu intestino vai reconhecer. Então é por isso que você teve esse mal-estar e infelizmente a gente não vai poder te dar alta. Vamos ver como é que você se comporta aí até amanhã. E se amanhã tiver tudo certo, eu te libero. Foi quando no dia seguinte eu já estava muito mais feliz, né, alegre, sabendo o que estava acontecendo com o meu organismo. Eu tive alta. E aí eu fui para casa dos meus pais em São Paulo. Acabei ficando por lá, eu não faço nem ideia de quantos dias, acho que de 15 a 20 dias, nesse processo de calmaria, porque o médico falou para mim que durante 90 dias eu não poderia pegar peso, fazer esforço, e que eu tinha que, a maioria do tempo do dia, estar com a cinta, para que não pudesse correr o risco de dar uma hérnia. O que é a hérnia? As voltas do intestino, elas podem fazer esse movimento aqui e no abdômen criar um certo calombo. Eu acho que o Bolsonaro, depois das primeiras cirurgias, depois de um tempo ele teve que refazer um pedaço da cirurgia porque teve hérnia, se eu não me engano foi isso. Mas o meu pai também passou por isso. Meu pai teve diverticulite no intestino e teve que passar depois por uma cirurgia de hérnia também. Quanto à minha recuperação, eu estou devagar,
né? Eu não posso me esforçar, não posso praticamente fazer nada. Minha vida, ela tá uma calmaria. Tô praticamente 30 dias em repouso absoluto, né? Que é o tempo que eu realizei a cirurgia. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de agradecer algumas pessoas. O Luciano Mota, o Ricardo, o Edilson, o Toninho, a Alzira, o Juarez, que foram pessoas que me visitaram no hospital, amigos importantíssimos, queridos e amados. Meus pais, pelo apoio e disposição de correr comigo para onde quer que fosse para que o meu problema se resolvesse. A minha esposa, por tanta força, garra e apoio que essa mulher me dá. Não esquecendo também de agradecer as pessoas mais próximas do movimento Terra Plana aqui no Brasil. Eu não vou citar nomes para não causar desconforto de esquecer de alguém, mas todos aqueles que acompanharam esse drama, esse sofrimento, que por WhatsApp falavam comigo diariamente, eu sou muito grato também. Gostaria de agradecer também a toda a equipe médica e os enfermeiros do hospital que eu passei pelo procedimento e fiquei internado. E ao Criador do céu, da terra, de tudo que nela há, e que toda a glória seja dada a Ele. Toda a glória e há. Aleluia. E tô com trauma também de peixe, não estou comendo peixe porque eu não consigo entender, né? Às vezes as pessoas brigam, elas discutem por certas besteiras na vida e um simples espinho de peixe pode causar todo esse transtorno que foi causado em mim. Às vezes a gente pode até servir de lição não só pra gente, como para as outras pessoas que estão ao nosso redor, inclusive para vocês, que a nossa vida ela pode passar por um triz e que o que a gente tem que fazer é a cada dia melhorar a nossa relação sempre com o nosso próximo e fazer as coisas de forma mais corretas possíveis, porque no dia de amanhã pode ser aquele dia que a gente não tem o tempo de pedir desculpa, que a gente não tem o tempo de corrigir um possível erro. Isso foi a coisa mais pesada assim que ficou de lição para mim. Mas eu tô de volta, devagarzinho eu vou postando conteúdo aqui. Temos mais 2 vídeos ainda esse mês que é garantido que eu vou postar. Eu peço que vocês acompanhem o canal, acompanhem meu trabalho aqui no YouTube. O vídeo sobre o porquê eu fui até essas emissoras de TV para poder conceder entrevista, qual foi o motivo de eu ter ido, e o segundo vídeo sobre o livro O Universo que Não Te Apresentaram, o porquê de ninguém estar conseguindo comprar e o que foi feito para que esse livro parasse as suas vendas. Então, obrigado pelo seu tempo até agora e vamos continuar na luta em busca da verdade. Um forte abraço e até a próxima.